Campeões, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube do MTL. Hoje sobre rumores e transferências do mercado nacional, como tem sido já habitual. Começamos com o processo de David Jurasek, que pode reforçar o lado esquerdo da defesa do Benfica. Nas últimas horas, as negociações entre os encarnados e o Slavia avançaram e o processo pode ficar concluído em breve, até porque Roger Schmidt contava ter já nesta altura o substituto de Grimaldo à disposição. A transferência do lateral esquerdo cheque de 22 anos para a Luz deverá envolver uma verba na ordem dos 15 milhões. O Benfica fez uma primeira oferta que foi rejeitada pelos dirigentes do Slavia, que aguardam por novo sinal da Luz. A concretizar-se este negócio, fica colmatada a saída do espanhol do lado esquerdo dos encarnados, que foi dono então desta posição nos últimos 8 anos e meio e que se transferiu neste defeso para os alemães do Bayer Leverkusen. A primeira opção para preencher esta vaga no plantel era o sérvio Milos Kerkez, mas as exigências do AZ Alkmaar levaram os encarnados a procurarem outras alternativas para esta zona do terreno, nomeadamente Jurasek. Kerkez está de malas aviadas para a Itália, onde irá representar a Lazio, isto se não houver nenhum precalço de última hora. A Juve está a trabalhar para desviar um dos alvos do Benfica, salvaguardado pela cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O Atlético Paranaense tem vindo a criar entraves à transferência de Bento para a Luz. Apesar disso, a SAD dos encarnados não desiste da contratação do guardião, que é o alvo predileto para fazer concorrência a Vlaco Dimos. Apesar da resistência do clube de Curitiba, as Águias contam com a vontade do atleta para mudar-se para a Europa, onde soma cada vez mais interessados. A imprensa italiana, por exemplo, dá conta que a Juve está atenta ao guarda-redes e que também pode avançar com proposta, mas isto só se vender Chesney ou Mattia Pera. Fran Navarro foi oficializado como reforço dos Dragões para a nova época, tendo assinado contrato de 5 anos que inclui, segundo o Jornal de Notícias, uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. A SAD portista vai pagar ao Gil Vicente 6 milhões por 90% do passe do avançado, que se comprometeu com o Futebol Clube do Porto em janeiro. Segundo o mesmo diário, o clube minhoto recebeu desde então propostas mais avultadas de outros emblemas, incluindo Benfica e Sporting, para além de Celta de Vigo e equipas inglesas, mas respeitou o compromisso, o que levou Pinto da Costa a elogiar publicamente o presidente gilista Francisco Dias. Há, no entanto, ainda uma nova quesilha em que o Valência, segundo a Cadena Ser, tem direito de opção sobre Fran Navarro. Nenhuma destas informações ainda foi confirmada aqui pelo MTL, pelo que aguardamos nos próximos dias por mais informações. O fumo branco na transferência de Andrei Santos do Chelsea para o Futebol Clube do Porto será mais difícil de surgir do que o que estava inicialmente previsto, isto porque, segundo apurou o Jornal Record, o novo treinador dos Blues, Mauricio Pochettino, pretende observar o médio internacional brasileiro na pré-época e ontem voltou a contar com ele no treino, ao contrário do que aconteceu em janeiro último, quando o Chelsea contratou o médio ao Vasco por 12 milhões e meio e se viu obrigado a emprestá-lo novamente por meio ano àquele clube brasileiro. Agora Andrei já atingiu os pontos necessários a qualquer jogador estrangeiro para receber a licença de trabalho e poder jogar na Premier. Note-se que pelo meio, no passado mês de março, representou pela primeira vez o Screte e isso contribuiu em muito para receber o imperativo visto, desejado por Sérgio Conceição para ocupar a vaga no plantel do Futebol Clube do Porto, que Mateus Uribe deixou em aberto. Ao sair como jogador livre para o Al Sadd do Qatar, o jovem brasileiro pode motivar uma batalha de intenções entre os treinadores dos dois clubes, uma vez que ambos lhe detectam qualidades para representar os respectivos plantéis na nova temporada. Angel Di Maria já aterrou em Portugal e é reforço oficial do Benfica. O clube da Luz anunciou a sua contratação nas redes sociais. Está assim consumado o regresso do argentino de 35 anos, recentemente campeão mundial, ao clube no qual se lançou no futebol europeu. Mas há uma pérola apontada ao Benfica, segundo a imprensa internacional. Os encarnados estarão interessados em contratar Cristian Medina, o médio argentino do Boca Juniors. O jogador de apenas 21 anos é visto como um dos melhores talentos da equipa argentina e já terá sido sondado pelo Benfica. O Boca exige no mínimo 15 milhões de euros pelo jogador. O jogo de paciência do Sporting para tentar segurar Victor Gyökeres está a entrar em contagem decrescente, a despeito do braço de ferro com o Coventry. Os Leões acreditam que ainda podem fechar a contratação do avançado sueco até ao final desta semana. Esta expectativa, na verdade, já existe há vários dias e ficou reforçada quando a SAD leonina fez chegar à Inglaterra aquela que considera ser a melhor proposta possível pelo jogador, o limite, a partir do qual não está disposta a alimentar o leilão, 18 milhões de euros fixos, mais 3,5 dependentes de variáveis
variáveis e ainda uma percentagem da mais-valia futura com uma transferência, condições que encurtam para menos de 2 milhões a distância entre aquilo que os verde e brancos colocaram sobre a mesa e o valor que o emblema do Champion começou por exigir, 20 milhões de libras. Depois de apresentar estes números, como noticiámos também ontem, o presidente Frederico Varandas deslocou-se ao Reino Unido, acompanhado pelo diretor desportivo, Hugo Viana, com o objetivo de tentar desbloquear o impasse e sensibilizar o proprietário do Coventry, The King, a aceitar a oferta. O raid não desatou, o nó também não, e isso não fez ainda cair o negócio. Ontem mesmo, de resto, a Sky Sport, citando fonte própria, reiterava que o acordo entre Sporting e Coventry por Gyökeres estará muito perto e pode mesmo ficar fechado a qualquer momento. Fabrizio Romano também corroborou estas palavras, pelo que o sueco deve ser mesmo reforço dos Leões. Mas não é o único, porque José Ángel Carmona, 21 anos, está muito perto de se tornar reforço do Sporting a título definitivo por valores na ordem dos 5 milhões de euros. O lateral direito, que é representado por Carlo Cutropia, que também agenciou Casilhas. Contactado pelo jornal Record, o empresário assume que o Sporting está interessado e diz que há negociações com o emblema de Alvalade, mas também com equipas da La Liga. O Sporting agrada ao jogador, pois é um clube onde terá a possibilidade de lutar por títulos. Admite ainda o seu agente. José Ángel teria de apresentar sábado no Sevilha, mas até poderá chegar a Lisboa ainda antes. Ivan Jaime é um dos eventuais alvos dos portistas para a nova época e declarações recentes do representante do espanhol, Clemente Araújo, indicam mesmo que o desejo claro do atacante de rumar ao Dragão, mas fonte conhecedora do processo garantiu ao Jornal Notícias que até agora não existem sinais de qualquer proposta da SAD azul e branca ao Famalicão, nem de avanços no sentido de contratar o jogador. Na parte final da temporada passada, ao que foi possível apurar, houve uma abordagem dos Dragões junto do clube famalicense, com a salvaguarda de que a potencial aquisição de Ivan Jaime pelo Futebol Clube do Porto estaria sempre dependente do interesse do treinador Sérgio Conceição no avançado. No final da época, este viria a ser eleito o melhor jovem do campeonato. Nas últimas semanas, o espanhol também tem sido associado ao interesse do Sporting e do Wolverhampton, neste último caso já com o superagente Jorge Mendes e a Gestifute envolvidos na equação, embora a representação oficial de Jaime esteja a cargo da empresa Stellar Group. O Santa Clara prossegue a construção do plantel que vai enfrentar a segunda Liga a todo vapor, tendo anunciado Lucas Soares como o mais recente reforço do plantel comandado por Vasco Matos. Segundo o comunicado dos insulares, o contrato entre as partes é válido para as próximas 4 temporadas. Nelson Veríssimo está de volta ao Benfica B. De uma assentada, 3 treinadores chegaram ao conjunto da Luz. Os encarnados oficializaram hoje as lideranças técnicas da equipa B, Sub-23 e Sub-19 para a próxima temporada, sendo que na equipa B há a registrar um regresso. Nelson Veríssimo é o sucessor de Luís Castro. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.